Meu nome é Aline Alves e eu vivi uma vida de maldições por 26 anos. Eu fui abandonada pela minha mãe biológica e, decorrente desse abandono, eu fui morar com meu pai, que já era casado com uma outra mulher. E essa mulher eu considerei como mãe, que foi quem me criou, e ela jogou sobre mim várias maldições. Ela me falava o tempo todo que eu não ia dar certo com ninguém, que todo mundo ia me abandonar, que desejava que eu tivesse filhos para os meus filhos me darem trabalho, para eu sofrer com os meus filhos. Desejava que eu me casasse para eu sofrer no casamento. Então eu carreguei isso comigo. Durante 26 anos eu acreditei que todo mundo que chegasse na minha vida ia me rejeitar, uma hora ia me abandonar. E isso não foi só em relacionamentos amorosos, foram em todas as áreas da minha vida. Então, profissional, até nas amizades. Quando eu começava a criar um laço de amizade muito forte com alguém, eu já me afastava. Porque eu acreditava que se eu tive duas mães e as duas mães não conseguiram me amar, ninguém mais ia me amar. E aí era sempre assim, eu sumia porque eu tinha medo de sentir alguma coisa. Tinha medo de gostar das pessoas por isso, porque uma hora eu ia ser rejeitada. E aí todas as palavras que a minha mãe de criação pronunciou realmente se cumpriram. Eu não cheguei a ter filhos, mas eu cheguei a perder 2. Então isso me fez sofrer muito. Quando eu arrumava um trabalho, eu começava a desenvolver uma carreira e quando eu achava que eu estava indo bem, eu desistia. Eu queria sair, já não era mais aquela área que eu queria seguir. A faculdade é a mesma coisa. Eu cursei 4 faculdades e não me achava em nenhuma. Porque em tudo eu acreditava que eu não era boa. Porque a minha vida inteira ela me falava que eu não era boa em nada. Eu escolhi dar ouvidos àquelas palavras que eu recebi e acabei fazendo que todas elas se cumprissem na minha vida. Eu estava afastada de tudo, eu já não acreditava mais em nada, não acreditava mais em ninguém. E o que eu tinha certo na minha cabeça era que eu não era amada por ninguém, nem por Deus. Eu tinha certeza que se minhas mães não conseguiam me amar, quem dirá Deus? Até que um dia eu entrei num outro relacionamento, um tempo depois eu entrei num outro relacionamento com meu esposo, e ele era afastado da Igreja Universal. Tinha sido um tempo, se afastou, e ele me convidou para ir para a igreja. No princípio eu fui bem resistente, porque eu tinha muito preconceito com a Igreja Universal. E eu fui bem resistente. Até que um dia, em uma reunião, o pastor começou a falar sobre traumas, sobre uma bagagem de maldição que a gente trazia do passado. E tudo que ele foi falando parecia que ele conhecia a minha vida. Parecia que ele estava comigo desde que eu nasci até aquele dia que eu estava sentada naquele banco. E foi ali que a palavra entrou e eu consegui me libertar de tudo. Naquela reunião, eu conversei com meu esposo, falei para ele do que eu tinha sentido e ele marcou para eu conversar com esse pastor. Quando eu conversei com esse pastor, eu não conseguia nem falar, só chorava e tentava falar e chorava. Fui para casa ainda pensando, chorando, mas eu comecei a pôr em prática e obedecer o que ele tinha me falado. E aos poucos esse peso foi saindo de mim. Naquele momento eu decidi não viver mais debaixo de maldição. Eu escolhi ouvir a palavra de Deus. Nesse dia eu decidi fazer essa aliança com Deus, deixando tudo. Então me libertando da mágoa, me libertando desses sentimentos. Então eu fui me limpando aos poucos, deixando tudo para trás. Não tinha mais esses sentimentos. Eu comecei a sentir, pela minha mãe de criação, um amor que eu não sentia. E a partir desse dia, eu comecei a realmente tê-la como mãe, porque eu chamava de mãe, eu a respeitava como mãe, mas não amava como mãe. E aí, daí pra frente, eu comecei a buscar o Espírito Santo. Até que um dia, numa reunião, foi até uma reunião que foi a dona Cris que fez, ela pediu pra gente ir na frente do altar, pegar o nosso coração, como se a gente estivesse pegando o coração na mão, e colocar no altar. Nesse momento, eu fiz do jeito que ela falou. Eu peguei o coração na mão e coloquei no altar. Ali eu já não tinha mais nada. Eu me esvaziei de mim,
me esvaziei dos medos, me esvaziei das maldições, me esvaziei dessas palavras, dos traumas, deixei tudo no altar. E naquele momento eu recebi o Espírito Santo, eu recebi a paz. Eu lembro que ela pediu até para a música parar, que ela falou que não queria que a gente sentisse emoções, que a gente tivesse certeza. E naquele momento eu tive certeza que todo o meu passado tinha sido apagado, que 26 anos de maldição tinha ficado para trás. Eu tive a certeza que o Espírito Santo estava comigo e que Deus era ali o meu pai e que o amor dele me bastava. Decorrente a essa obediência, hoje eu tenho uma vida transformada. Hoje eu tenho um casamento abençoado. A minha vida profissional deslanchou assim de um jeito. Na infância eu tinha o desejo de ser advogada, mas eu não acreditava que eu tinha o potencial para isso. Hoje eu estou no último ano da faculdade, depois de 4, finalmente eu me achei. Estou atuando na área com relações trabalhistas, né? E eu amo o que eu faço. Eu finalmente me achei na minha profissão, eu me achei na minha vida sentimental, eu me achei na minha vida em sociedade, eu me achei no meu relacionamento com Deus. Hoje eu tenho uma vida assim, que eu posso falar que eu vivo o melhor de Deus para mim. Eu vivo em novidade de vida. Eu tenho aquilo que na palavra foi prometido. O amor de Deus. Eu sinto o amor de Deus por mim.